O som estridente do telefone cortou o silêncio da nossa pequena casa em Sarajevo. Eu sabia quem era antes mesmo de atender. Samir, meu marido, estava fora há 3 dias, supostamente em uma viagem de negócios para Mostar. Mas eu sabia a verdade. As mentiras dele tinham um cheiro próprio, tão familiar quanto o aroma de café turco que preenchia nossa cozinha todas as manhãs. Amira. A voz dele soou através do aparelho, uma mistura de fúria e pânico que eu nunca havia ouvido antes. Precisamos conversar. Agora. Respirei fundo, sentindo o peso dos meus 28 anos e dos 5 anos de casamento pressionando meus ombros. Estou ouvindo, Samir. Minha mãe. Ele começou, e eu já podia sentir meu estômago se revirando. Zara, minha sogra, era uma força da natureza, uma mulher que acreditava que seu filho ainda era um garotinho que precisava de sua orientação em todos os aspectos da vida. Ela insiste que devemos nos mudar para a casa deles. Imediatamente. Fechei os olhos, lembrando-me do dia do nosso casamento há 5 anos. Eu tinha 23 anos, cheia de esperanças e sonhos. Samir parecia ser tudo o que eu sempre quis. Gentil, atencioso, ambicioso. Mas logo ficou claro que havia outra mulher em nosso casamento. Sua mãe. Samir. Comecei tentando manter a calma. Nós já conversamos sobre isso. Temos nossa própria casa, nossa própria vida. Não, Amira. Ele gritou, sua voz ecoando pelo telefone. Você não entende. Não é um pedido. É uma ordem. Se você não aceitar viver com meus pais, estamos acabados. O ultimato pairou no ar como fumaça de cigarro, sufocante e tóxico. Por um momento, fiquei em silêncio, deixando que as palavras dele afundassem. Então, com uma calma que eu não sabia que possuía, respondi. Ok, mas a gente conversa quando você voltar, porque agora estou na casa da sua amante. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Eu podia praticamente ver Samir, seu rosto normalmente bronzeado ficando pálido, seus olhos castanhos arregalados de choque. Ele nem conseguiu responder. Desliguei o telefone, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade percorrendo meu corpo. A verdade é que eu não estava na casa da amante dele. Ainda não. Mas eu sabia onde ela morava e agora tinha todo o incentivo do mundo para fazer uma visita. Nascida e criada em Tuzla, eu sempre fui considerada uma garota moderna demais para os padrões tradicionais bósnios. Meus pais, ambos professores universitários, me criaram para questionar, para sonhar, para buscar minha própria identidade além das expectativas sociais. Mas o amor, ou o que eu pensava ser amor, me levou a um casamento que lentamente sufocou essa chama dentro de mim. Olhei pela janela de nossa casa em Sarajevo, observando as colinas que cercavam a cidade. O outono estava chegando e as folhas começavam a mudar de cor, um lembrete de que a mudança era inevitável e, às vezes, necessária. Lembrei-me do dia em que conheci Zara, minha sogra, pela primeira vez. Ela me examinou de cima a baixo com seus olhos negros penetrantes, um sorriso falso nos lábios pintados de vermelho. Então, essa é a garota de Tuzla, ela disse, como se Tuzla fosse um lugar distante e inferior e não uma cidade a apenas algumas horas de distância. Espero que você saiba cozinhar direito, querida. Samir está acostumado com comida de verdade. Desde aquele dia, cada visita à casa dos pais de Samir era uma provação. Zara criticava tudo, minha comida, minha roupa, minha maneira de falar. Uma boa esposa bósnia sabe seu lugar, ela costumava dizer, olhando para mim por cima de sua xícara de café, e esse lugar é ao lado do marido, não à frente dele. Samir, sempre o filho obediente, ficava em silêncio, evitando conflitos. No início, eu tentei me adaptar, tentei ser a nora perfeita que Zara queria. Aprendi a fazer pita como ela, passei horas aperfeiçoando meu bureque, tentei me vestir de forma mais apropriada, mas nada era suficiente. A gota d'água veio há 3 meses, durante o Bedirha. Toda a família estava reunida para o jantar festivo, a mesa cheia de chevapi, sarma e baklava. Zara, como sempre, comandava a conversa. Samir, ela disse, sua voz doce como mel, mas com um tom de comando inegável. Não acha que já está na hora de você e a Amira se mudarem para cá? Esta casa é grande demais só para mim e seu pai. Senti meu coração acelerar. Samir olhou para mim, depois para sua mãe, claramente desconfortável. Mãe, nós... Não. Interrompi, tentando manter a voz calma. Samir e eu estamos muito felizes em nossa própria casa. Além disso, estamos pensando em ter filhos em breve e precisaremos do nosso próprio espaço. O silêncio que se seguiu foi pesado. Zara me encarou, seus olhos faiscando de raiva. Filhos, ela disse finalmente.
Querida, você mal consegue cuidar do meu filho. Como espera cuidar de um bebê? Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Levantei-me da mesa, murmurando uma desculpa e saí para o jardim. Minutos depois, Samir me encontrou lá. Amira, ele disse, colocando a mão em meu ombro. Você sabe como minha mãe é. Ela não quis dizer. Não. Interrompi. Ela quis dizer exatamente o que disse e você, como sempre, não fez nada. Foi naquela noite que algo mudou dentro de mim. Percebi que não poderia continuar assim, sendo diminuída e criticada, enquanto meu marido assistia em silêncio. Comecei a observar Samir mais de perto, notando as ligações tardias, os jantares de negócios que se estendiam até a madrugada. E então, há 2 semanas, eu a vi. Uma mulher loira, alta, saindo do carro de Samir em frente a um café no centro de Sarajevo. O beijo que eles trocaram não deixava dúvidas sobre a natureza de seu relacionamento. Naquele momento, sentada em nossa sala após a ligação de Samir, eu sabia que tinha chegado ao meu limite. Não era apenas sobre a traição, era sobre anos de submissão, de tentar me encaixar em um molde que nunca foi feito para mim. Levantei-me, determinada. Se Samir queria uma guerra, eu daria a ele uma batalha que ele jamais esqueceria. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. Era hora de fazer uma visita à amante do meu marido. O trânsito de Sarajevo estava caótico, como sempre. Passei pela Bascarcija, o coração antigo da cidade, com suas ruas de paralelepípedos e lojas de artesanato. Em outros tempos, eu teria parado para tomar um café e observar os turistas. Hoje, eu tinha uma missão. Estacionei em frente ao prédio onde eu sabia que ela morava. Meu coração batia forte, mas minha determinação era inabalável. Toquei a campainha do apartamento 3B. Uma voz feminina respondeu. Quem é? Sou a Mira, respondi, surpresa com a firmeza de minha própria voz, esposa de Samir. Acho que precisamos conversar. Houve um longo silêncio, seguido pelo som da porta sendo destrancada. A mulher que abriu a porta era exatamente como eu a lembrava. Alta, loira, olhos azuis arregalados de choque. Por favor, eu disse, dando um passo à frente. Podemos conversar? Ela hesitou por um momento, então assentiu, abrindo mais a porta. Entre, ela disse, sua voz trêmula. Entrei no apartamento, notando as fotos na parede. Ela e Samir, sorridentes, em vários lugares que eu reconheci. Meu estômago se revirou, mas mantive a compostura. Meu nome é Lélia, ela disse, sentando-se em uma poltrona e gesticulando para que eu me sentasse no sofá. Eu não sei o que dizer. Olhei para ela, esta mulher que havia se tornado minha rival, sem nem mesmo me conhecer. Não diga nada, respondi. Apenas escute. E assim, naquela tarde de outono em Sarajevo, comecei a desenrolar os fios da teia de mentiras que Samir havia tecido ao nosso redor. A conversa que se seguiu mudaria nossas vidas para sempre, de maneiras que nenhuma de nós poderia prever. O silêncio no apartamento de Lerla era palpável, carregado de tensão e segredos prestes a serem revelados. Seus olhos azuis, antes arregalados de choque, agora me estudavam com uma mistura de medo e curiosidade. Há quanto tempo? Perguntei, minha voz surpreendentemente calma. Lélia hesitou, seus dedos brincando nervosamente com a borda de sua blusa. 2 anos. Ela finalmente respondeu, sua voz quase um sussurro. A revelação me atingiu como um soco no estômago, mas mantive minha expressão neutra. 2 anos. Metade do meu casamento havia sido uma mentira. Ele te disse que era casado. Continuei, meus olhos fixos nos dela. Ela assentiu lentamente. Sim, mas... Ele disse que vocês estavam se separando, que era apenas uma questão de tempo. Deixei escapar uma risada amarga. Claro que ele disse isso. Deixe-me adivinhar, ele também mencionou sua mãe controladora? Os olhos de Lélia se arregalaram em reconhecimento. Sim, ele falou muito sobre ela, como ela interferia no casamento de vocês, como ela... Como ela me odiava, completei, como eu era a nora inadequada que não sabia cozinhar direito e não respeitava as tradições. Lélia assentiu, parecendo cada vez mais desconfortável. Bem, continuei, parece que Samir tem um talento para contar histórias, mas hoje vou-te contar a verdadeira história do nosso casamento. E assim, comecei a desvendar os últimos 5 anos da minha vida. Falei sobre como conheci Samir, como ele parecia ser o homem perfeito. Contei sobre nosso casamento apressado, pressionado por sua família que temia que eu fosse moderna demais para esperar. Descrevi as manipulações sutis de Zara, as críticas constantes, as expectativas impossíveis. Samir nunca me defendeu, disse, sentindo uma mistura de raiva e tristeza.
Ele sempre ficava em silêncio, deixando sua mãe me diminuir, me fazer sentir inadequada. Lélia me ouvia atentamente, sua expressão mudando de choque para simpatia, e então para algo que parecia ser culpa. Eu. Eu não sabia, ela murmurou. Ele sempre falava de você como se. Como se você fosse a vilã da história. Assenti, um sorriso triste nos lábios. É mais fácil nos ver como vilãs, não é? Torna a traição mais justificável. Ficamos em silêncio por alguns momentos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Foi Lélia quem finalmente quebrou o silêncio. O que você vai fazer agora? Ela perguntou, sua voz trêmula. Olhei pela janela, observando o sol se pôr sobre Sarajevo, tingindo o céu de tons de laranja e rosa. A cidade que eu havia aprendido a amar, apesar de todas as dificuldades, parecia estar-me dando forças para o que eu sabia que precisava fazer. Vou embora, respondi, minha voz firme. Não posso mais viver essa mentira. Lélia me olhou, surpresa. Mas... E Samir? E a família dele? Levantei-me, sentindo uma força que não sabia que possuía. Samir fez sua escolha há muito tempo. Quanto à família dele? Bem, eles nunca foram realmente minha família, não é? Caminhei até a porta, mas antes de sair, me virei para Lélia uma última vez. Obrigada por ser honesta comigo. E um conselho. Cuidado com Zara. Ela pode parecer doce no início, mas... Mas ela não é. Lélia completou, um lampejo de compreensão em seus olhos. Assenti e saí do apartamento, sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. No elevador, peguei meu telefone e vi várias chamadas perdidas de Samir. Ignorei-as e disquei um número que não ligava há anos. Alô? A voz familiar de minha mãe soou do outro lado da linha. Mama, disse, sentindo lágrimas se formando em meus olhos. Posso voltar para casa. O silêncio do outro lado da linha durou apenas um segundo, mas pareceu uma eternidade. Amira, querida, minha mãe finalmente respondeu, sua voz cheia de amor e preocupação. Você sempre terá um lar aqui. Enquanto dirigia de volta para casa, não, para o apartamento que dividia com Samir, comecei a planejar meus próximos passos. Eu sabia que a batalha que estava por vir não seria fácil. Samir não me deixaria ir sem lutar, e Zaha. Bem, eu podia imaginar a fúria dela quando soubesse que eu estava deixando seu precioso filho. Cheguei em casa e comecei a fazer as malas, jogando roupas e objetos pessoais em uma mala grande. Enquanto empacotava, memórias dos últimos 5 anos passavam pela minha mente como um filme em câmara lenta. Os momentos felizes que agora pareciam tão distantes e raros, as brigas, as lágrimas silenciosas, as noites solitárias enquanto Samir trabalhava até tarde, estava tão absorta em meus pensamentos que quase não ouvia a porta da frente se abrir. Quase. Amira. A voz de Samir ecoou pelo apartamento, uma mistura de raiva e pânico. Onde você está? Precisamos conversar. Respirei fundo, preparando-me para o confronto que sabia que estava por vir. Saí do quarto, arrastando minha mala atrás de mim. Os olhos de Samir se arregalaram ao me ver, depois se estreitaram ao notar a mala. O que você pensa que está fazendo? O que parece que estou fazendo, Samir? Respondi, minha voz surpreendentemente calma. Estou indo embora. Ele deu um passo em minha direção, sua expressão uma mistura de raiva e desespero. Você não pode simplesmente ir embora. Somos casados. Temos responsabilidades. Deixei escapar uma risada amarga. Responsabilidades? Como a responsabilidade de ser fiel ao seu cônjuge? Ou a responsabilidade de defender sua esposa quando sua mãe a trata como lixo? Samir empalideceu, sua boca se abrindo e fechando sem emitir som. Finalmente, ele conseguiu falar. Você. Você realmente foi à casa dela? Leila. Assenti sentindo uma estranha satisfação ao ver o pânico em seus olhos. Sim, fui. Tivemos uma conversa muito interessante, na verdade. 2 anos, Samir, metade do nosso casamento, ele começou a balbuciar explicações, desculpas, promessas de mudança. Mas eu já não estava ouvindo. Passei por ele em direção à porta. Amira, espere, ele gritou, agarrando meu braço. Você não pode me deixar. O que vou dizer para minha mãe? Puxei meu braço, libertando-me de seu aperto. Esse é seu problema agora, Samir. Diga a ela a verdade, ou invente outra mentira. Não me importo mais. Abri a porta, pronta para sair, quando ouvi sua voz mais uma vez, agora quase suplicante. Para onde você vai? Parei por um momento, olhando para o homem que eu uma vez pensei que amava. Para casa, respondi simplesmente.
Para Tuzla, para minha família. E, com isso, saí do apartamento, deixando para trás 5 anos de mentiras, manipulações e sonhos despedaçados. Enquanto dirigia para fora de Sarajevo, em direção à cidade onde cresci, senti uma mistura de medo e excitação pelo futuro desconhecido que me aguardava. A noite havia chegado, e pensei em como aquele dia havia sido desgastante e mais um fim de uma fase da minha vida. E, como todo anoitecer, eu sabia que logo viria um novo dia. A estrada para Tuzla serpenteava pelas montanhas da Bósnia, cada curva me afastando mais de Sarajevo e da vida que eu havia construído lá. O rádio tocava Sevda, as melancólicas canções de amor bósnias, e eu me peguei cantarolando baixinho, as lágrimas finalmente começando a cair. Cheguei à casa dos meus pais já tarde da noite. As luzes da varanda estavam acesas, como se eles estivessem me esperando. Minha mãe, Emina, abriu a porta antes mesmo que eu batesse, seus olhos cheios de preocupação e amor. Amira, ela sussurrou, me puxando para um abraço apertado. Bem-vinda de volta, minha querida. Meu pai, Emir, apareceu logo atrás dela, seu rosto mostrando uma mistura de alívio e tristeza. Vamos entrar, você deve estar exausta. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá de tilha nas mãos, contei a eles tudo.